Na nossa última live, a gente esteve estudando o fantástico capítulo 4 de Deuteronômio, que é um clamor de Moisés, no sentido de que o povo não se afaste de tudo aquilo que viveu na presença do Senhor. E aí nós vimos coisas assim, muito tocantes, como se Moisés estivesse, a gente lê como se ele estivesse emocionado ao falar o que ele fala. E tem um trechinho final do capítulo 4 que eu acho que seria interessante a gente comentar, para a gente entrar no 5, que é o objeto do estudo de hoje, mas tem um pedacinho do 4 que eu achei muito legal, que são aquelas 3 cidades para onde as pessoas são exiladas numa determinada circunstância. E aí eu acho que seria interessante trazer essa informação da cultura judaica, porque nós temos um mandamento, não matarás, e quem mata é morto, não é? Matou, você vai morrer. Mas a gente vai ver aí 3 cidades muito interessantes que são apresentadas dentro do texto como destino de determinadas pessoas numa determinada condição. E aí eu queria deixar para você, Álvaro, o comentário sobre essas cidades antes da gente começar o capítulo 5, que é o objeto nosso de estudo hoje. Certo, vamos lá. Vale a pena a gente se lembrar que para o povo de Israel existe uma conexão textual que até Emmanuel busca trazer essa forma de explicação sobre a arquitetura textual do povo hebreu. Então, vale a gente fazer assim uma analogia, parar para pensar, olhar as grandes obras no Vale do Indo, que a gente encontra cidades tão magníficas quanto do Antigo Egito. O Antigo Egito por si só, aquilo que dá origem àquelas civilizações que constam na sua origem, os árias também exilados de Capela, que constroem toda a cultura grega, todos aqueles templos maravilhosos que são posteriormente trazidos para o Império Romano, e é verdadeiramente de uma suntuosidade maravilhosa. E é interessante, quando a gente observa tudo isso, e Emmanuel faz uma referência à arquitetura textual, seria como se nós, aquilo que enxergamos para esses povos em obras monumentais, a gente pudesse encontrar dentro do texto. E o hebraico, quando ele vai falar no capítulo 5, recapitular mais uma vez os 10 mandamentos, quando ela escreve sobre o não matarás, o verbo é um pouquinho diferente. Você não pode cometer um assassinato. Isso significa que um assassinato seria um homicídio quando, assim, existe o dolo, existe a intenção. Você não pode recorrer ao sangue do seu irmão. Mas existem situações onde, na nossa condição evolutiva do planeta Terra, que um dia não será assim daqui a alguns centênios ou milênios, que é a questão da morte, por exemplo, dos animais para a alimentação. Emmanuel nos diz que ainda nós necessitamos dessa proteína por questões biológicas, por questões da nossa saúde, mas um dia a gente não vai mais precisar se alimentar. Então esse mandamento, ele vai se estender a todos os reinos. Mas existem algumas questões, que podem acontecer com todos nós. Então, quais situações seriam? Uma morte acidental. Um homicídio culposo. Não tenho intenção nenhuma. Eu estava andando na velocidade certa, estava dirigindo meu carro, seguindo as leis de trânsito, mas cometi um homicídio sem querer. Qualquer que seja a situação. No Talmud, quando é discutida essa passagem, eles falam muito, por exemplo, da morte acidental com um machado, com uma ferramenta que rompe e ela voa. Eles falam muito mais voltado para a problemática da época. Quando a gente pode ir para o carro e etc. Só que imagine que nós habitávamos naqueles tempos em aldeias, em Kfar, cidades pequenas,
cidades que não eram verdadeiramente grandes ali no Oriente Médio, na Ásia Menor, naquela região como um todo. Depois até o povo judeu acaba se espalhando por outras regiões do mundo, mas as coletividades sempre muito pequenas. Então Muito imagina, pequeno, muito pequeno. dentro de muito pequenas, né? Imagina você comete um homicídio culposo, sem querer, você está cortando uma árvore e voa um machado e bate e Tá mata certo, alguém. professor. Seria muito difícil a convivência dentro daquele núcleo, vamos dizer assim, um pouco mais primitivo. Nós, entre aspas, estaríamos hoje, entre aspas, seguindo a lógica do espiritismo, nós estamos mergulhados na lei do progresso, nós estamos ou à frente ou estacionados, mas nós estaríamos à frente. Mas eu vou dizer entre aspas, porque quando você está falando de capelinos, você tem espíritos que estavam encarnados no planeta Terra e já retornaram à sua pátria espiritual, já alcançaram a redenção espiritual. Isso é um ponto específico para alguns povos, mas nós estamos numa sociedade mais primitiva. Imagine você cometer um homicídio sem a culpa, sem ter a intenção, você vai ficar vivendo numa, numa cidade com 100 casas, 200 casas. Não, eu vou mudar para Jerusalém. Mas as pessoas vão 3 vezes por ano a Jerusalém, vão te encontrar lá. Então é uma forma de respeito e de cuidado. Ou seja, não tive a intenção, mas para que você não tenha que modificar a sua vida, existem cidades refúgio. Toma todo o cuidado necessário, porque se te faltou cuidado e você cometeu sem querer algo assim, você também está influenciando a vida das pessoas ao seu entorno. E por isso é recomendável. A lei diz que você precisa sair da cidade onde você mora e procurar a cidade refúgio mais próxima. Uma cidade refúgio, uma outra aldeia, provavelmente, bastante pequena, onde as pessoas que cometeram esse tipo de crime sem a intenção, elas permanecem ali por um tempo, não é para sempre. Qual é esse tempo? Até que o Nasci é o líder da geração, ele morra. A hora que acontece isso, a gente pode substituir. Então, pode ser 10 anos, pode ser 20, pode ser 30, pode ser 1, pode ser 6 meses. Certo, Elahá? Certo, professor. Deixa o professor Severino falar que ele está aí pendurado. Na verdade, Álvaro, as suas colocações são importantíssimas, porque da forma como o texto chega aqui, muita gente interpreta que essas cidades foram criadas para cobertar crimes, que era uma cidade que iria acolher aqueles que cometiam homicídios. E a tua explicação torna bem lógico e bem evidente a importância de Moisés, com a sua prudência, escolheu locais para essas pessoas que também, ao praticarem isso, ficavam constrangidas, porque Sim. ninguém tira a vida de um outro acidentalmente, sem nenhum, e não fica sem um sentimento, sem um remorso, sem sentindo-se um instrumento de provocar uma tragédia. Então era cômodo, né? Era racional, era como se fosse um alívio psicológico para aquelas pessoas. Então, até nisso, Moisés foi bem assistido por Deus e muito prudente. Então, E é um exílio, né, professor? É uma coisa difícil para quem vai também. Claro, para É um todos os dois degredo, lados. né? É um degredo. É um degredo, mas ao mesmo tempo, só o fato de ele não estar encontrando aqueles que ele sabe que podiam estar olhando para ele com um olhar Querer de se vingar. acusação, né? Então, aquilo, de uma certa forma, não era uma acomodação, nem uma conivência com o mal. Era até um gesto de caridade para deixar aquela pessoa mais tranquila e não se sentir tão culpada, nem estar revivendo na geografia, nem na convivência com aquelas pessoas. Um fato que foi trágico para todos, né? E ele foi apenas um instrumento, não teve culpa.
Eu não sei se todos entenderam, eu vou resumir rapidamente aqui o que eles colocaram, para quem se perdeu na ideia. Uma pessoa que na nação de Israel, tempo de Moisés, cometesse um assassinato culposo, ou seja, ele não quis, como diz no texto, o assassinato sem ódio, um machado que voou, uma pessoa que se acidentou dentro da minha propriedade. Um animal bravo, Talmud traz também. Um animal bravo que ataca o outro. Um animal bravo Exato. que ataca, não tinha a intenção de fazê-lo, sabe? E a pessoa se machucou, cavei um buraco, a pessoa de repente caiu, não era a minha intenção, estava fazendo uma cerca e a criança caiu, se machucou, morreu. Tudo isso são fenômenos que não são, eu não tinha intenção, não quis isso. Então, a pessoa não era sentenciada como assassino. Então, o que você faz? Você tira a pessoa e ela vai morar numa cidade chamada Cidade Refúgio, onde ela vive fora de cela, ela não vive enjaulada, ela vive fora de cela, uma cidade isolada, lá longe, aonde ela vai reconstruir sua vida distante. Aí você diz, poxa, é um exílio danado, vai ter que ir embora, vai ter que começar tudo, vai ter que deixar os seus, não vai conviver com mãe, com pai, vai ter que sair. É uma pena, uma punição, é uma pena no sentido de punição que ele recebe, mas isso é muito mais brando do que uma pena dolorosa que pudesse ser dada, uma pena de morte para ele, por haver sido interpretado como um assassino. Só queria destacar esse ponto para que a gente pudesse agora sim mergulhar no capítulo 5, que é um capítulo assim, e espero eu que a gente possa fechá-lo, não é? E a gente abre aqui, professor Severino Celestino, nos fale do capítulo 5 de Deuteronômio, conte o que vai no seu coração. Meu filho, esse capítulo é riquíssimo, né? É um momento em que o povo, com medo de ter contato, mais uma vez, com Deus, pediu a Moisés que fosse intermediário entre eles e Deus, para que Moisés, com a sua sabedoria, realizasse aquilo que ele precisava fazer, sem eles precisarem estar em contato direto com Deus. Mais uma vez, coloca Moisés como intermediário entre Deus e o povo hebreu. E há uma semelhança muito grande aí do que Deus faz conosco, enviando Jesus, seu Filho único, né, para ser um grande intermediário entre ele e nós, declarado por ele muitas vezes. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Como eu já falei na live passada, que Mateus apresenta Jesus como se fosse um segundo Moisés. A gente vai, quando ele, parodiando metaforicamente, sobe o Sinai, recebe os 10 mandamentos, e Jesus sobe o Monte das Beatitudes para explicar de uma forma talmúdica a verdadeira interpretação desse código de moral e justiça, como diz Emmanuel, indispensável para toda a humanidade. Eu queria destacar aqui, antes da gente falar do assunto principal do capítulo 5, que é uma reapresentação dos 10 mandamentos, eu queria destacar o começo desse capítulo, que tem umas coisas assim muito interessantes, né? Eu queria destacar 2 pontos que eu acho muito legais. 2 pontos. Um, que tem uma conexão com o Novo Testamento, e um outro que tem a ver com a minha história, com minha pessoal, minha história. É quando ele começa e ele diz assim, logo no comecinho, que a gente deveria guardar, aprender esses mandamentos, esses estatutos, e guardai-os para os cumprir. E eu vou lembrar do sermão do cenáculo, onde Jesus diz assim, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu vos enviarei, pedirei ao Pai, e ele mandará um outro Consolador. Então, novamente, ele fala para a gente
ouvir esses mandamentos e guardar esses mandamentos para os cumprir. E aí eu lembro de Jesus dizendo para os discípulos, se vós Lá me em João amardes. 14. João 14. João 14, muito bem, dentro do sermão do cenáculo. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro consolador. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria lembrar, que há uma conexão aí entre o que Moisés fala e aquilo que a gente encontra no sermão do cenáculo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria destacar é uma coisa que aconteceu comigo, pessoal, né? O que aconteceu? Quando eu conheci a doutrina espírita, eu tinha 17 anos, e assim, poucos meses depois que eu tinha conhecido a doutrina espírita, eu fui para um evento da Juventude Espírita. Eu já contei essa história aqui, eu vou contar de novo. E aí, nesse evento, um companheiro nosso estava fazendo uma palestra sobre Jesus. Eu tinha pouco contato com o cristianismo, né? Vinha de família judaica, aquele negócio. Para mim, era muito novidade. Não conhecia nada de cristianismo. E aí, o palestrante que estava apresentando falou umas coisas sobre Jesus, aí quando ele acabou, eu fui atrás do Alberto Almeida, que era o meu coordenador. Peguei o Alberto assim num corredor. Alberto, quero falar contigo. Fala, o que é? Eu estava ouvindo a palestra do Antônio, ele falou um negócio lá, eu queria ouvir de você o que ele falou. Tá, o que o Antônio falou? O Antônio falou, ele disse que Jesus é nosso mestre. Tá, e aí ele disse o quê? Ele disse isso. Ele disse que Jesus é nosso mestre. Sim, nosso mestre. O que é que tem de errado nisso? Não, mas é porque ele está falando nosso mestre como se fosse nosso mestre. Sim, mas ele é nosso mestre. Não estou te entendendo. Tu está entendendo Jesus como quem? Não, eu entendo Jesus como o mestre dos discípulos dele lá. Mas meu não, ele não é meu mestre, ele é mestre dos discípulos dele lá. E ele é o que para ti? Para mim ele é um pensador. Ele é igual o Buda. Buda não é meu mestre. Buda é um pensador que teve seus discípulos, eu acho legal o que ele falou. Jesus, um cara que também teve umas ideias boas, eu acho legal o que ele falou, mas ele é mestre dos discípulos dele lá. E o Antônio falou que ele é nosso mestre, que ele é mestre da gente aqui. Aí o Alberto, mas é isso mesmo. Aí, então, Alberto, eu vou ter que achar que ele é meu mestre. Aí ele botou assim a mão no meu, a partir de hoje, ele é teu mestre, tá bom? Aprende isso aí, ele é teu mestre. Pronto, acabou. Não pergunta mais, é isso que é para você fazer. Ele é o teu mestre. Acho que até hoje ele nem entendeu o quanto aquilo foi assim tão impactante para mim. E eu estou vendo isso ser dito aqui também, no início do capítulo, quando no versículo 3º é dito assim, o Senhor nosso Deus fez conosco, olha aí, conosco, fez conosco aliança em Horebe, no Monte Horebe, né? Uhum. Não com nossos pais fez o Senhor esta aliança, mas conosco, todos que hoje aqui estamos vivos. Então é o seguinte, a aliança não foi feita para os meus antepassados, a aliança é feita para nós que estamos vivos. Então, vai atualizando a cada geração, reafirmando que a aliança é para os que estão ali. Vai reafirmando isso. E aí, só para fechar, no Haggadah de Pessa, que é o livro que serve como uma espécie de manual da Pessa, tem um pedacinho lá que fala do diálogo dos vários filhos, né? E tem um que pergunta, o malvado, ele pergunta assim, por que vocês estão fazendo essa festa? Vocês, né? Se excluiu. Por que vocês estão fazendo essa festa? Aí o pai responde, porque o Senhor nos libertou com braço forte e mão estendida. Aí ele tenta inseri-lo, porque ele está se excluindo, né? Como se a aliança não fosse para ele. O que vocês, reunidos, o que vocês querem com isso? Não.
Nós, inclusive você, também está inserido no contexto que a gente está trabalhando. Então, ele nos libertou. Veja como o texto atualiza a fala. Ele diz assim, porque o Senhor libertou os nossos antepassados lá. Não, diz que ele nos libertou, puxando para o presente, apoiado no versículo 3º do capítulo 5 de Deuteronômio, que diz que a aliança foi feita conosco e não com os nossos pais, simplesmente. Era só isso que eu queria destacar. E assim, talvez seja difícil para as pessoas perceberem, porque a maior parte das pessoas, principalmente aqui no Ocidente, vamos falar principalmente no Brasil, que carrega uma religiosidade cristã bastante intrínseca, é interessante que pode não ser estranho, mas essas dúvidas, eu, por exemplo, tive o favor de obter o Elahá para ter algumas conversas com ele. Mas, para a gente, em dado momento, é estranho, né, Elahá? Em algum momento, é esquisito. Se torna esquisito. Mas é muito importante isso que o Elahá coloca, que, de alguma forma, ele está trazendo significação da primeira revelação. Porque a própria Kabbalah diz que todos os espíritos, só que vale a pena lembrar que a Kabbalah, ela é restrita, né? Que o judaísmo ele sempre fala em relação ao povo de Israel. A gente que pega esse conhecimento e expande e coloca para toda a humanidade, como fez o Elahá. Mas é descrito que todos os espíritos de todos os judeus estavam presentes no Monte Sinai. Então, verdadeiramente, foi para todos nós. Só que a gente pode entender, como foi dito, que é toda a humanidade, todos os espíritos. Ou seja, é aquilo que a gente costuma trazer como explicação, a alteração do inconsciente coletivo. A gente passa a gravitar com um vetor em sentido a determinadas posições que não se dão, nenhuma mudança se dá em dias, em meses. As mudanças espirituais se dão em torno dos séculos e dos milênios. Então, após isso, a gente vai encontrar o primeiro de todos os mandamentos, que é muito importante quando a gente pegar a nossa Bíblia, porque nem todo mundo está usando uma Bíblia hebraica, mas muitas pessoas vão estar usando a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia, sei lá, da FEB, a tradução lá. Muitas pessoas podem estar utilizando, a da FEB não tem, pode estar usando outro recurso bíblico. E aqui vai ter uma diferença. Qual a diferença? Na ordem dos mandamentos e quais são os mandamentos. Então, se você pegar uma Bíblia hebraica, você vai encontrar o primeiro de todos os mandamentos que vai ser trazido por Moisés. Eu sou o eterno teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Na Bíblia hebraica, esse é o primeiro mandamento. Ah, mas na minha tá diferente. Na do professor eu sei que tá assim, não tá, professor? Tá. Qual que é que o senhor está usando? Eu estou usando a Torá Viva. Pois eu estou na casa do Robson Bin e estou usando a mesma que o senhor. Meu Deus! Eu estou usando a mesma que o senhor. Eu peguei uma que nós demos a Lara de presente e ao Robson e está exatamente igual. Por quê? Porque nós estamos pegando um texto do hebraico. Então, qual é o primeiro mandamento? Eu sou o Senhor teu Deus, tirou da casa do Egito. Do Egito a casa da servidão. É isso. Mas espera aí. Qual que é o mandamento? Qual é o mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Mas o intuito da primeira e da segunda, você colocando essa frase, o intuito vai ser muito semelhante. Qual é? O monoteísmo. Só que está falando assim, olha... Primeiro é não ter outros deuses, monoteísmo.
E o segundo é a adoração por imagem. Aí o terceiro, não tomarás o nome de Deus em vão. O quarto é o sábado e o quinto é os pais. Vai para o sexto, não roubar, não matar. Sétimo, não adulterar. Oitavo, não roubar. Nono, não prestar falso testemunho. E o último, não cobiçar, que aí não cobiça nada. Nem mulher, nem coisa, nem jumento, nem coisa nenhuma do próximo. A cobiça é um mandamento só, não são dois. Então, aqui nesse primeiro, segundo a Bíblia hebraica, o que está falando? Monoteísmo. Você precisa de acreditar, e aqui é interessante, né? Você precisa de acreditar, de compreender que existe um só Deus. Mas como que você dá um mandamento? Você vai acreditar, Elahá, agora que eu sou uma, sei lá, que eu sou esse bonequinho aqui, Na verdade, eu sou o Shrek e não sou mais o Álvaro. Pô, mas não tem como você pedir para alguém acreditar em algo. Então, a ideia do acreditar é o conhecer, é compreender que existe uma causa primária, que existe uma causa primária, uma inteligência suprema. E é interessante a gente observar que o texto, eu sempre gosto de dizer isso, ele começa com a palavra anohi, que não é uma palavra do hebraico, é uma palavra assimilada pelo hebraico. Ela era do egípcio antigo. E anohi é uma palavra que aqui é um tanto quanto estranha. É como se na primeira de todas as palavras dos 10 mandamentos, Deus estivesse nos lembrando: eu sou o pai de todas as nações, vocês são irmãos, não guarda ódio contra o teu irmão, não vai querer se vingar do teu irmão, procura o caminho do perdão para o seu irmão. Lembra-se que, mesmo se teve alguma disputa, alguma dificuldade, que não se torne odioso, porque é o mesmo Deus, Pai de todas as nações. E é interessante, professor, também falar que, olha, eu sou o Deus que liberta a todos das suas dores e dos seus sofrimentos. Porque aqui nós fazemos uma referência à escravização do espírito, à escravização do corpo. Nós estamos trazendo aqui um mandamento onde fala sobre um Deus que não que traz o sucesso, mas traz o sucesso espiritual. É aquele Deus que te tira da estreitez do Egito. É aquele Deus que nós devemos compreender como nos orientando através do seu fluido de pensamento divino, misericórdia, providência, bondade, tudo isso, um único Deus. Queria fazer um comentário. Já comentei isso outras vezes, vou comentar de novo. Vai ter sido alguém que não tem ouvido. Mas é o seguinte, nós falamos muito em doutrina espírita sobre evolução do pensamento religioso. E que nesse processo de evolução, o monoteísmo seria uma evolução em relação ao politeísmo. De onde veio essa ideia de que acreditar num Deus só é progresso em relação à crença de vários deuses? A razão está no seguinte: quando nós acreditamos que existem vários deuses, as pessoas de etnias diferentes são criaturas de outros deuses e por isso nós não temos vínculo nenhum com elas. Pode matar, porque não tem nada a ver comigo. Pode guerrear, pode escravizar. Eles são criaturas de outro Deus, então eu posso matar, não tem nada a ver. Quando eu admito a ideia de um único Criador, todos os seres, todos, são oriundos de uma única fonte. Então, quando eu olho pessoas de uma outra etnia, que no passado eu os enxergava como criaturas de um outro Senhor, eu olho para eles e digo: eles também são da vontade do meu Senhor. A vontade do meu Senhor criou a mim.
E o meu mesmo Senhor criou a eles. Então, eles são criaturas como eu sou. Então, se eles são vontades do meu Deus, eu não posso matá-los. Não posso escravizá-los. A simples adoção do monoteísmo, a simples adoção e compreensão do monoteísmo seria suficiente, como diz no prefácio do livro do professor Severino e do Álvaro, a simples compreensão do monoteísmo seria suficiente para extinguir as guerras. Porque só Deus saber que é um Deus só não tem sentido escravização, não tem sentido as divergências, os ódios e a guerra. Só que a gente tornou-se monoteísta, mas não interpretou comportamentalmente o que é que isso significava. Mas ele em si encerra o princípio da pacificação da criatura humana. Ótimo, concordo plenamente. Tem muita racionalidade. Está no seu livro, professor. Eu li no seu livro, no prefácio do seu livro, isso. Foi, mas por acaso e por uma feliz coincidência da vida, foi um tal de Elahá que prefaciou para nossa honra o nosso livro. Não deve ter sido. Então eu li o livro, vi esse negócio que ele escreveu, e aí eu pensei assim. E agora é interessante que esse mandamento é um mandamento progressivo a todos nós. E ele refere-se à individualidade. Ele não está falando para a coletividade, porque religiosidade não se impõe. Se vive no íntimo, se vive no espírito. É um despertar individual de cada consciência. E é um mandamento que ele é, vamos assim dizer, progressivo na sua compreensão. Porque quando a gente estiver lá no final, né, falando assim, nossa, alcançamos a redenção espiritual, daqui a algum tempo, bastante tempo, né, a gente vai estar nessa condição daqui bastante tempo, fala, nossa, era só eu ter compreendido Deus, que eu ia entender o amor, eu ia entender o amor ao próximo, eu ia entender o amor aos meus inimigos, só que o mundo todo passa a compreender, enxergar e a viver assim, a partir do momento que as vozes dos espíritos ecoam no Sinai a todos? Não. Mas, individualmente, nós vamos despertando ao entendimento de Deus para que a gente possa evoluir. Então, é um mandamento progressivo. Passaram-se 3.300 anos. Hoje, falar em monoteísmo não é estranho. Naquele momento, era um grupo tão pequeno de pessoas que aí a gente entende um pouco da transição, como se dá, como isso é lento e gradual, né, a assimilação desses recursos. Não é isso, professor? E tem uma coisa interessante dentro disso, que é o seguinte, a ideia do monoteísmo, ela chegou com Moisés, né, ali. 1.300 anos depois, 1.300, não é pouco tempo, não. É 1 milênio e mais 3 séculos. É muito tempo, gente. Que é a época, mais ou menos, que Jesus chega. Só tinha o povo hebreu cultuando o Deus único. Passaram-se 1.300 anos e a ideia do Deus único não contaminou outras nações que continuaram entendendo a ideia de múltiplos deuses. E aqui eu vou defender agora os politeístas, né? Porque a gente também tem que defender os outros. Por que que o monoteísmo não pegava? Por que que só o politeísmo pegou? E é uma coisa interessante que a gente diz assim, mas não é o princípio da universalidade dos ensinos dos espíritos? Se os espíritos falarem em todo canto que eles eram vários deuses e só num disse que era um Deus só, o que é exatamente esse que é o certo? E está todo mundo errado. Parece aquela mãe que pega a foto do filho marchando no 7 de setembro e mostra para o marido e diz assim, olha, meu bem, o nosso filho é o único de passo certo no pilotão todinho. Então, a gente olha, os judeus, eles guardaram isso para eles, né? E os outros povos continuaram politeístas. Agora, por que os povos eram politeístas?
Os povos eram politeístas por conta de um princípio espírita chamado mediunidade. Os povos viam os que se comunicavam com eles. Eles viam, o cara falava, se apresentava, se materializava, trazia, e eles sabiam que não era um só. Não, esse aí é outro. Esse aí é outro. Esse não é o mesmo naquele dia, esse cara aí é diferente. É maior, é menor, melhor, tem mais luz e tal. Por quê? Porque a palavra deuses, Mazé, não está ligada à ideia de criação, mas está ligada à ideia de um ser superior. Não um criador, mas um ser superior. Então, você pode ver que no panteão, onde tem vários deuses, os deuses têm defeitos, têm raiva, têm ciúme, têm inveja, têm virtudes, eles são muito parecidos com a criatura humana. Então, a mediunidade, mãe de todas as religiões, foi quem acenou para a humanidade que devia ter vários deuses, ou seja, várias divindades. Os judeus abraçaram a ideia de um Deus único. Não, está sendo dito que é um Deus único. Só que eles ficaram no dilema, porque Deus era único, verdade, mas eles se comunicavam com várias pessoas, mas eles não podiam chamar de Deus. Então, olha o dilema dos hebreus, porque diz assim, cara, é um Deus só, mas tem um monte que fala conosco. Mas esses caras não podem ser Deus. Então, pode o quê? Então, é uma coisa mais ou menos assim, ó. Existia, dentro da cultura judaica, um só que era Deus. Só tinha um aqui em cima, um que era Deus. E tinha vários que se comunicavam, mas esses vários não podiam ficar parecidos com o de cima, que era o Deus. Então, eles criaram uma camada aqui embaixo, ó. Aqui tem Deus, e abaixo de Deus tem uma outra camada, que são os anjos. Esses se comunicam com os homens. Duvido vocês acharem anjos nas religiões politeístas. Não existe. Por quê? Porque não precisa. São os próprios deuses que falam com os homens. Quando chegou no monoteísmo, eles diziam, olha, Deus é imaterial, não pode falar com os homens, mas tem uns caras que falam conosco. Eles entram aqui, dá notícia, dá recado, fala. Então, vamos criar um treco aqui. Então, somente as religiões monoteístas têm anjo. Então, só tem anjo judaísmo, cristianismo e islamismo. Esses são anjos, tem anjos. Tudo mais não tem anjo, porque são os deuses que falam. Aí, quando você analisa por esse lado, você vai dizer, então tinha politeísmo por causa da mediunidade. Era por isso que eles eram politeístas. A gente chamou de anjos e colocou um Deus único acima. E eles chamaram de deuses. Ponto. E é interessante, Elahá, isso que você está colocando, porque se nós nos recordarmos, lá estará escrito no livro de Salmos e depois repetido por Jesus. Vós sois deuses com D minúsculo. E está lá no livro de Salmos isso. Então, por quê? Porque nós podemos alcançar, através do desenvolvimento pessoal, através do desenvolvimento espiritual, intelecto moral, e podemos alçar regiões de maior esclarecimento, de um nível consciencial superior. Assim, quando nós nos comunicamos no plano espiritual, seremos vistos, então, como o Elahá está colocando, cada um com a sua identidade. Então, quem tem acredito que muitos de nós têm a possibilidade de participar de reuniões mediúnicas, ou alguns de nós, se não todos nós, mas é interessante que quem tem uma mediunidade mais ostensiva, o professor tem a vozinha aqui, ele fala que ele procura atrás, ele nunca enxerga, né, professor, a voz que fala. Mas é interessante que quem tem uma mediunidade mais ostensiva, ou que participa de reuniões mediúnicas, onde comunicam, às vezes, não um mentor, mas diversos mentores. Tem um mentor, às vezes, que vem, ele dá uma bronquinha, ele tem um jeito, assim, às vezes, mais direto de falar. Tem outro que, na sua personalidade, ele é mais paternal. Tem outro que ele é mais instrutivo em relação a determinados trabalhos.
ele dá instruções. Isso dentro do judaísmo, como o Elahá foi colocando, segundo a mediunidade, o uso da mediunidade, foi determinando a seguinte ideia: existe um só Deus, mas olha, aqui Deus está com... Cadê a xícara do Elahá? Está lá em Curitiba. Ele está com o caractere da justiça humana. Aqui ele está com o caractere da justiça divina. Aqui ele está trazendo a condição da misericórdia. Aqui ele está trazendo a questão da sabedoria criação. Humana, da criação. São os aqui 70... a proteção. Aqui a proteção. Cada um, que é o Shaddai, Adonai, cada um desses Elohim, todos esses nomes, cada um uma manifestação. E é interessante, Elahá, você estava, e todos nós já devemos ter visto isso, um amigo nosso, o Vitor, lá do Cisco de Luz, que ele conta que ele estava lá, ele é médico, ele estava lá no posto de socorro, pronto-socorro, lá no Ceará, e chega uma mulher e fala: Deus falou para mim, para eu vir até aqui, que eu tinha uma pessoa para dar uma mensagem. Deus está me falando que é você. O Espírito Santo está me falando, Deus está falando, é muito comum. Deus falou comigo, eu fui fazer uma prece e Deus falou comigo. E está tudo bem. Está tudo certo. Não foi Deus. Está tudo bem. É alguém que está trazendo uma mensagem construtiva, uma mensagem redentora, uma mensagem instrutiva, uma mensagem de encorajamento. É uma mensagem divina. É que nós reconhecemos, através de todo o arcabouço de conhecimento que permite a Allan Kardec adentrarmos na mediunidade, uma interpretação que muitas vezes ficava à mercê de um entendimento em um nível um pouco mais rústico. Mas veja só, eu não estou falando que o conhecimento do judaísmo é mais rústico, que ele é, para a gente adentrar ele, você precisa de 50 anos de estudo muito dedicado. Não estou falando que o conhecimento do hinduísmo, não estou dizendo que o nosso é superior, não. Eu estou dizendo que às vezes a gente tem algumas ferramentas que não são tão explícitas em outras religiosidades. Então, quantos deuses nós temos? Deuses com D minúsculo é muito. Tem a compreensão de que Deus é um só, o Criador dos céus e da terra, do plano espiritual, da matéria, Criador do espírito, da matéria, esse é um. Mas eu vou defender meus irmãos politeístas. Vou defender. Em todo o panteão politeísta, só tem um que cria. O panteão tem vários deuses, mas só um é criador. Aí tem Zeus, criador. O resto é tudo guardador. O resto é tudo protetor. Diana, a deusa da caça, não cria nada, só protege. Ceres é deusa da agricultura, não cria nada, protege. Perséfone, cada uma delas são deusas, Afrodite, né? Não cria, só protege. Deusa da beleza. Por sinal, quando eu nasci, ela estava de férias. Então, todos esses deuses, eles não são criadores, eles são protetores. Aí você sai do panteão greco-romano e vai para o panteão escandinavo. Aí você tem Odin, o pai de todos. Esse cria. O Thor, coitadinho, quem é o Thor? O Thor é só o deus do trovão. Ele só faz trovejar. Ele não cria nada, ele só tem força, poder para agir, mas ele não é criador. Você vai para o panteão egípcio, você só tem um criador, que é Osíris. Aquela outra galera, Tote, Anubis, Ísis, todo mundo é só protetor. Um é o protetor da imortalidade, outro é o protetor do não sei o quê, o outro é a deusa Maat, deusa da justiça. Ninguém cria. Então, é um panteão de vários deuses? Mas são deuses que não criam, porque o conceito de Deus não é o conceito que a gente tem no Ocidente. A gente não tem uma palavra para representar a ideia de divindade, mas que não é criadora. Para a nossa cabeça, falou que é Deus, criou. Então, são vários deuses. Como se tivessem vários criando. Não, é um criador, uma galera auxiliando, mas é só um que tem o apito de criar. Então, todo o politeísmo
Eu não estou falando mal do politeísmo, pelo amor de Deus. Todo politeísmo ele é falso, porque ele não tem vários criadores, ele tem só um criador. Não estou falando mal, por favor. É só assim, ele não é, na verdade, vários criadores, é um criador e seu panteão com seus auxiliares, só isso. Na realidade, Elahá, o que você está fazendo aí é destruindo aquela percepção de superioridade. Porque se a gente está colocando um Deus, a nossa cultura, acima de todas as outras, nós estamos ainda com aquele senso de superioridade. Então, assim, o que você está dizendo é, existe uma raiz da verdade universal, que ela muitas vezes pode ser pintada com diferentes tonalidades, por diferentes culturas. Bem, eu gostaria de fazer algumas observações diante de tudo que foi colocado aí, que nós falamos do ponto fundamental de tudo isso, tanto Elahá como o Álvaro, que foi a questão da mediunidade, que surge como instrumento de explicar aquilo que se chama de anjos, aquilo que se chama de intermediários, que seriam os elementos, ou os espíritos, ou os enviados, o mensageiro, o anjo, tudo, dê o nome que der, que são aqueles que estão entre Deus e nós. Agora, a gente está esquecendo do pai de tudo isso. O primeiro registro da mensagem mediúnica na história dos hebreus. Chama-se Abraão. Gênesis 12. Está lá. Ler-lerá. É uma expressão hebraica do verbo halá, que é ir. No imperativo afirmativo, vai tu, lerá, para dentro de ti. A primeira mensagem psicofônica, mediúnica, registrada no capítulo 12 do Gênesis, feita a Abraão, com a promessa de que ele seria o pai. Av é pai em hebraico, e Ram é povo, nação. Pai de uma grande nação, ou Yam, ou Aam em hebraico. Avraham, pai de uma grande nação. Farei a tua descendência tão numerosa como os grãos de as estrelas do alto e depois os grãos de areia, né? Então, Abraão surge realmente como aquele que traz a maior mensagem, que é a reforma íntima, que vale até hoje. Eu digo para vocês, se nós fizéssemos o que Deus disse para Abraão lá no Gênesis 12, não precisaria de mais nada. Sim. Repara que João Batista começa como precursor, e eu vejo aqui quando diz, Deus falou face a face convosco por meio do fogo. Eu vejo João Batista, que lá no deserto pregava Tarrazu Batechuvá, voltados para dentro de vós mesmos, que é a reforma íntima, e vejo o livro dos Espíritos na sua essência, na sua filosofia, pregando a reforma íntima. E vejo João o Batista, o precursor, dizendo, eu batizo com água, mas depois vem aquele que batizará com fogo. Então, há realmente uma união de Abraão a Moisés, de Moisés a João Batista, o precursor, e chegando finalmente em Jesus, que realmente ele traz o fogo da mudança. Ele traz o espírito da luz. Ele se titula Eu Sou a Luz do Mundo, lá em João 8,12. E em outras passagens, capítulo 9, também fala de Jesus como luz. Então, nós temos aí todo um conjunto. A gente só começou, gente, o capítulo 5. Olha, isso aí que o professor comentou é importante. São 10 mandamentos. Nós passamos 1 hora, só pegamos um. Exatamente. Eu estou tendo um presságio aqui. E eu me perdoe, mas eu não posso deixar passar um detalhe aqui, que é o versículo 9, que repete, em parte, o Êxodo 20, versículo 5 e 6. A gente está aqui no Deuteronômio, que repete o que está lá. Anohi, está aqui. Anohi, deixa eu pegar aqui, tá? Anohi Adonai Elohecha, eu sou o Senhor teu Deus. Elcaná, um Deus zeloso. Okede, que visito, Avon, o erro, avô dos vossos pais, Al-Banim ve Al-Shileshim, na 3ª e 4ª geração. Eu sou o Deus zeloso, que visito ele. Exatamente. Porque
Ali é sobre. Ali é sobre. E todas as Bíblias traduzem até. Não é até. Até nega completamente a reencarnação. Porque a gente não pode ser filho de nós mesmos. Mas a partir da terceira, nós podemos voltar como nosso neto. E é o que ele está dizendo. Que ele nos visita, nos cobra, porque ele é juiz, é zeloso, na terceira, quarta e até 1000 gerações. Então, Professor Severino Celestino. Então tem reencarnação nos 10 mandamentos? Tem, sim, senhor. Tem. Tanto no Êxodo 25 e 6, como aqui no Deuteronômio 9. Não tem como não enxergar, não tem como ler esse mandamento, professor Elahá, todos que nos acompanham, e falar assim, não fala de reencarnação. Está nos 10 mandamentos. Está naquilo que falasse assim, beleza. Olha, vamos selecionar aqui o que é de importante, de mais importante. Seria amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas agora eu estou aqui com a Bíblia em português traduzida até a terceira e a quarta geração. Eu quero fazer uma defesa de Zamenhof, o iniciador do Esperanto, que era judeu. Era judeu, né? Então tem esse detalhe. E ele traduz en latria kailakvara generatio, na terceira e na... Zamenhof traduz assim. Consubstanciando exatamente o que está de acordo com o texto original, que eu acabei de ler, no hebraico original, no Deuteronômio 9. Eu sou o eterno, teu Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, sobre, olha aí, terceira e sobre quarta. Ou na terceira e na quarta. E nunca até a terceira e quarta geração. A gente vai até voltar nisso, porque a gente não chegou nesse versículo. Porque a gente vai falar das imagens, a gente ainda vai falar dos ícones, vai falar de todas essas adorações, que vai ser um outro episódio. Eu aconselho vocês a chamarem Denise Balot. Concordo plenamente. Mas aqui é muito importante, gente. É muito importante isso. É muito importante, porque as pessoas perguntam, mas o judaísmo é reencarnacionista? Mas tem versículos? Tem. Mas eu não acho. Porque eu sempre digo, o texto não foi feito para você entender. O texto foi feito para, diz Emmanuel, está lá no caminho da luz. Não sou eu que estou inventando. Para que o conhecimento fosse transmitido por um ciclo de iniciados. Você precisa de uma chave, diz Allan Kardec, para abrir o texto. E aí diz Allan Kardec, a chave está completa com a doutrina dos espíritos, com o espiritismo. Olha, eu já tive um período na minha vida que, graças a Deus, passou, que era um período que a gente ficava teimando sobre religião, sabe? Na época eu tinha essa idade da Denise Balot, isso aí há uns 40 anos atrás, a gente fazia... Eu já cheguei a fazer programa de televisão para ficar na TV assim, versículo tal. Eu acho assim, de última isso, mas eu já fiz. E nesse período, eu fazia uma coisa muito antipática também, porque as pessoas não a falar, aí dizia assim, na Bíblia, pegava a Bíblia assim, na Bíblia não tem reencarnação, onde você encontrou isso? Aí disse, no original. Pergunte para o Rabino, não pegue o texto traduzido. Quem você acha que tem mais razão? Quem lê no original ou quem lê no traduzido? Então, você fica só lê no original, como conhece o original, né? Não é só ler no original, conhece o original. Então, assim, você não tem que perguntar isso para mim, nem tem que ler num traduzido. Pega o original, senta com o Rabino e pergunta, Rabino, tem? O que ele disser é o que é. Eu não vou lhe dizer se tem ou se não tem. Pergunte para ele que ele vai dizer, mas você está lendo traduzido. Mas isso são águas passadas, graças a Deus, isso já não é mais preocupação. Preocupação hoje é a transformação moral, é a busca do eu profundo. Mesmo porque, acreditando ou não acreditando, todo mundo vai reencarnar. Muito bem. Professor, o senhor termina para a gente, então, com a prece de encerramento? Vamos, sim. Vamos. Vamos agradecer a Deus este momento tão importante das nossas vidas, aos nossos queridos irmãos que estiveram conosco na paciência, na busca da verdade que liberta, como nos orientou Jesus, que possamos ter proveito desse estudo, desse aprendizado,
para aplicar na prática, para sermos instrumento do amor e da paz, como nos ensinou Francisco de Assis. E gratidão imensa a esses colegas, esses irmãos, que Deus uniu neste momento. Nós 4 aqui temos uma responsabilidade muito grande de conduzir essa luz que vem do alto e nós apenas transferimos dentro dos nossos limites. Mas Deus, apesar das nossas limitações, Ele precisa cada vez mais nos dar essa condição de poder ser útil, de assimilar os seus ensinamentos e poder transferir com humildade, com paciência e com resignação. Peçamos a Jesus neste momento para que os nossos queridos irmãos lá do Rio Grande do Sul continuem cada vez mais na esperança de um soerguimento, vencendo a catástrofe, o trauma, a perda de entes queridos, reconstruindo as suas vidas do ponto de vista material e espiritual, e que nós não esqueçamos em nossas preces de pedir por eles. Não esqueçamos também de pedir pela paz, que esse planeta azul que Jesus tanto ama possa ser mais respeitados pelos homens. Que as nossas vidas possam ser de um ponto positivo aonde estivermos, confiantes no bem, no amor e na doação. Amigo Jesus, permite que os teus filhos possam ter a harmonia, o entendimento, a luz, a convergência de pensamentos e de fraternidade. Ajuda-nos, Senhor, a poder levar um pouco do teu amor, do teu exemplo e da tua luz, aonde quer que possamos estar. Gratidão por mais este momento, que as nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, todos aqueles que estiveram conosco possam receber o resplendor e o efeito desta noite de luz e de paz. Sê conosco, Jesus, por esta manhã que começa, por todo o dia que vem e por todo o sempre. Que assim seja.